Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Dentro do cronograma de atividades realizadas nesta disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionados com o conteúdo desta disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico e científico, trazer experiências, conectar pessoas e estimular o debate reflexivo, crítico e construtivo. Neste ano, o evento conta com 6 palestras, que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas. E hoje, para fechar o ciclo de debates, eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença de Igor Costa de Brito, para proferir a palestra explorando a relação entre o uso da terra e os desafios hidrológicos urbanos, perspectivas espaciais. Igor é mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande em 2021, é bacharel em Engenharia Civil pela mesma instituição em 2018, com experiência em segurança hídrica, geoprocessamento e mudanças de uso e cobertura da terra. Atuou como pesquisador na University of Maryland de 2022 a 2023 e na Universidade Federal do Ceará, 2024. Atualmente finaliza seu doutorado com foco em desafios hidrológicos urbanos e uso e cobertura da terra e justiça espacial. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que durante a apresentação todos os ouvintes mantenham as câmeras e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e as câmeras serão liberados. Gostaria de agradecer a Igor por ter aceito meu convite, assim como todos e todas participantes que estão aqui presentes. Pronto, Igor, eu passo a palavra para ti. Boa noite a todos. Vou só compartilhar aqui minha tela. Só um instantinho. Tá dando para ver? Apareceu para mim. Tá tudo ok. Pronto. Perfeito. Pronto. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, primeiramente, professor Mauro. Algum tempo atrás eu paguei a disciplina e agora é uma honra estar aqui como apresentador. Então, eu intitulei essa apresentação como Explorando a Relação entre o uso da terra e os desafios hidrológicos urbanos, porque acaba sendo um tema mais amplo dentro das pesquisas que eu estou realizando para a minha tese. Então, eu vou pincelar um pouco aqui a introdução, para não tomar assim, muito tempo, para que eu possa mostrar um pouco de resultados para vocês. Então, hoje a gente tem muita discussão sobre o cenário urbano ideal. Então, o que seria, de forma ideal, o que seria o nosso cenário urbano, né? Então, a gente tem densidades populacionais que estão se expandindo muito em zonas urbanas. A gente tem essa necessidade de uma acessibilidade para as pessoas, para que as pessoas consigam se conectar a serviços básicos, como escolas, praças, parques, e a gente precisa de espaços públicos de qualidade. Então, a gente tem essa necessidade hoje de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e isso vem sendo bem debatido nos últimos tempos. Então, a participação comunitária hoje, ela se tornou muito essencial nesse sentido. Então, a gente precisa que as pessoas elas se engajem e cobrem os representantes para que elas possuam uma melhor qualidade de vida dentro daquela região, dentro daquela sua zona urbana. Então, hoje a gente tem muito essa questão dessa participação comunitária e da necessidade da integração de infraestrutura verde, porque a gente acaba integrando mais essa população dentro da sua comunidade, tanto ao acesso a estruturas verdes,
quanto a ajudando elas a se adaptar melhor às mudanças climáticas. Então, nesse contexto, a gente acaba debatendo um pouco sobre cidades sensíveis à água. Dentro desse contexto, principalmente de mudanças climáticas, a gente tem grandes exemplos aí, como Campina Grande, que são cidades que passam por extremos hidrológicos, que seriam aí secas e cheias extremas. Então, Campina passa um longo período de estiagem, e quando tem chuvas, a gente acaba convivendo com muitas questões de alagamento e inundações. Então, a gente precisa aí de uma gestão mais sustentável para que a gente consiga ter um planejamento urbano que converse com os dois extremos. Então, não adianta só investir na parte de abastecimento, mas esquecer totalmente aí nos períodos de seca, que quando chove a gente passa por diversos problemas de inundação e vice-versa. Então, nesse contexto, as nossas pesquisas, quando eu falo no plural, é muito relacionado ao grupo, porque a gente acaba colaborando um com os outros, mas a gente tem aí vários estudos de modelagem espaço-temporais, para que a gente consiga, de certa forma, fornecer alguns subsídios para que as pessoas, principalmente os governantes, eles consigam ver esses dados e ver algumas regiões mais prioritárias e mais sensíveis e vulneráveis a esses eventos. Então, nesse contexto, eu trabalho mais diretamente com a parte de uso e cobertura da terra, que é esse termozinho aí, ali, ULC, que vem de Land Use, Land Cover, uso e cobertura da terra. Então, eu vou acabar tocando muito nesse termo ao longo dessa apresentação, eu acho. Então, não estranhe. É basicamente justamente essa distribuição espacial de usos, de diferentes usos dentro do espaço temporal que a gente vem tendo. Eu trouxe aqui para vocês, basicamente, resultados de 3 pesquisas, que seriam análise de sensibilidade, análise de simulação de abastecimento e uma terceira, análise de inundação. Então, vou começar pela sensibilidade, e depois a gente vai passar para o abastecimento e depois para a inundação. Só beber um pouquinho de água aqui. Então, vamos lá. Basicamente, minhas pesquisas, elas hoje, estão mais voltadas para 2 zonas urbanas, que seriam as zonas urbanas, a zona urbana de Campina Grande e a zona urbana de Washington. O Washington acabou entrando na minha pesquisa a partir do meu período de sanduíche na Universidade de Maryland, como o professor Mauro falou. Então, quando eu passei lá um tempo, então a gente vai com essa visão de que lá fora tudo é muito perfeito, que eles não passam por esses problemas, é um país desenvolvido e tudo mais. Mas chegando lá, a gente acaba se deparando que eles passam por problemas muito semelhantes aos nossos, mesmo tendo muito mais recursos para lidar com isso. Então, lá em Washington, por exemplo, a gente passa por muitos problemas de inundação, porque a infraestrutura de drenagem de lá existe, só que ela é muito antiga, ela foi feita muito tempo atrás. E hoje é muito complicado para eles atualizar essa infraestrutura depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, nos últimos séculos, digamos assim, lá na cidade. Então, eu vou iniciar falando de Campina Grande, depois eu vou falar um pouco de Washington. Então, não estranhe assim, essa quebra, digamos assim, de cidades, mas o estudo aqui seria focado realmente em zonas urbanas, não apenas em zonas do Brasil ou dos Estados Unidos, por exemplo. Esse primeiro estudo são fatores de mudança de uso e cobertura da terra e suas implicações para o processo de urbanização em Campina Grande. Então, aqui, a gente vai tentar avaliar a influência de alguns impulsionadores de uso e cobertura da terra na cidade de Campina Grande, com foco justamente sobre o espraiamento urbano. Então, Campina Grande, acredito que todos que estão aqui conhecem, ela tem quase 420 mil habitantes no último censo. A gente tem 591 quilômetros quadrados de área do município, sendo ele 66 quilômetros quadrados de área urbana. Esses são dados do próprio censo de 2022, lá do IBGE. Eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com simulações de uso e cobertura da terra, mas basicamente a gente sempre tenta calibrar o passado para simular o futuro. Então, para fazer essas simulações, a gente basicamente utiliza algumas variáveis que a gente chama de variáveis explicativas. Então, essas variáveis explicativas, elas são meio que formas que a gente encontra de tentar explicar o motivo daquela mudança. Então, se eu vou daqui ao supermercado, o que me motiva a tomar, vamos supor, o caminho de ir pelo lado direito da rua? Então, vamos supor que é porque do lado esquerdo tem uma obra acontecendo. Então, aquilo é uma variável que explica o meu caminho. Então, a gente acaba fazendo uma analogia semelhante quando a gente vai fazer simulações de uso e cobertura da terra. Então, o que faz a cidade crescer para o leste,
para o oeste, para o norte ou para o sul. Então, existem alguns fatores ali que acabam influenciando. Então, é justamente isso que a gente acaba colocando no nosso modelo, para que quando a gente passe para o futuro, a gente consiga explicar toda essa questão. Então, basicamente, aqui a gente teria 4 variáveis explicativas. A gente vai utilizar a declividade, que seria justamente com essa premissa de que áreas mais planas, elas são mais suscetíveis a serem ocupadas. Então, existe uma menor movimentação de terra, vai existir menos cortes e aterros, então, justamente, elas acabam sendo mais propícias à ocupação humana. Questão de acessibilidade é justamente questão de proximidade com rodovias. Então, a gente tem, por exemplo, rodovias principais, como Campina tem, por exemplo, a Floriano Peixoto, e a gente tem rodovias mais secundárias, que são ruas residenciais, que não têm uma importância tão significativa para o fluxo urbano da cidade. Então, essa distância a rodovias principais, como o BR e tudo mais, ela acaba influenciando a maior ocupação. A proximidade a centros urbanos, também a gente acaba considerando, que é justamente a proximidade de outras cidades, além da própria cidade, sobre o fluxo daquela região. Então, por exemplo, se a gente pega Campina Grande, que é um polo, a gente tem a influência de Campina Grande, mas hoje, por exemplo, a gente tem Lagoa Seca, que tem vários condomínios. Então, aquela influência de Lagoa Seca hoje, ela já exerce uma influência em Campina Grande, porque a gente tem um crescimento que está quase praticamente juntando ali as duas cidades, justamente por causa desse crescimento entre os dois centros urbanos que estão indo em convergência aí, entre as duas cidades. Além disso, a gente considerou também zonas de expansão urbana. Então, o que seriam essas zonas de expansão urbana, por exemplo, que a gente fala? É justamente aquela borda da cidade que ela acaba mudando com o longo do tempo. Então, eu estou aqui construindo, vem outra pessoa constrói do meu lado, vem outra pessoa constrói do outro lado. Então, tudo isso acaba fazendo um efeito cascata com que a urbanização e a mancha urbana ela vá crescendo. Então, é justamente isso. Eu vou construindo aqui, constrói do meu lado, então a gente vai conseguindo ver que rapidinho ali vai formar uma zona de expansão urbana. Então, o que basicamente a gente iniciou nessa pesquisa? A gente testou essas 4 variáveis, que são variáveis relativamente comuns para essas pesquisas de uso e cobertura da terra, o quanto elas influenciam em Campina Grande. Então, será que a declividade realmente é um fator que influencia em Campina? Ou será que a acessibilidade é mais? Será que a proximidade com o centro é maior? Então, essa pesquisa ela vai muito nessa perspectiva de descobrir quais variáveis acabam influenciando mais em Campina Grande. Então, para isso, o que é que aconteceu? A gente basicamente tem aí as 4 variáveis, que não sei se está dando para ver meu mouse, mas a primeira aqui seria acessibilidade, que está em inglês aqui as siglas, mas é slope. Aí teria... Tá, Igor, tá dando para ver. Pronto, perfeito. Então aqui seria o slope, que seria a declividade, aqui a acessibilidade, aqui distância aos centros urbanos e aqui a zona de expansão urbana. Então a gente fez o quê? Basicamente essa simulação 0, 1, 1, 1 seria a simulação onde a gente teria 3 variáveis explicativas, exceto a declividade. Então todas essas simulações basicamente são isso. A gente teria a simulação base, que seria a simulação com todas as variáveis, que seria essa 1111, e todas as outras seriam variações contendo ou não algumas variáveis. Então, a gente testou essas simulações, a gente fez 16 simulações, justamente para testar como essas variáveis elas se comportam no modelo. Então, a metodologia aqui, antes, só uma observação, a gente fez isso no Molus, que é um plugin do QGIS. Quem tiver interesse nessa área, a gente vai ter também um curso agora pelo projeto do Sigma lá no BU, em janeiro, acredito que no dia 27 ou 28, não estou lembrado, com a pesquisadora do CEMADEM, a Rita. Ela vai fornecer um curso para a gente lá de Dinâmica Ego. Então, quem tiver interesse nessa parte de simulação, de uso e cobertura da terra, eu já fiz um curso do Molus, mas agora vai ter um curso da Rita com Dinâmica Ego. A gente vai organizar, eu vou estar presencialmente, a Rita vai estar virtual lá de São Paulo, e a gente vai estar organizando esse curso para pessoas que têm interesse em fazer simulações futuras de uso e cobertura da terra e entender um pouco melhor como isso ocorre. Então, quando tiver direitinho todos os dados, eu coloco lá no grupo do laboratório para que todo mundo fique sabendo, mas já fiquem aí cientes que em janeiro a gente vai ter essa atividade.
Então, para fazer essa análise de sensibilidade, a gente basicamente inicia calculando a diferença de área, né? Então, a gente faz a calibração. Nesse caso, a gente fez para o ano de 2020. Então, 2020 o simulado, 2020 real. Então, a gente vê a diferença de área e vê para cada uma dessas simulações. Nesse caso da acessibilidade, a gente não utilizou análise futura. Então, nosso intuito é saber quais as variáveis influenciam no presente mesmo, o uso e a cobertura da terra. Então, vamos supor, quando eu fiz a simulação com todas as variáveis, eu vou comparar para 2020 o simulado e o observado, que seria do MapIONUS. Então, quando eu faço isso, eu vou ter uma área X. Quando eu removi uma variável, eu faço esse mesmo cálculo. Somado a isso, a gente fez outras análises, que foi a acurácia do consumidor, que é a porcentagem de falsos negativos, e a acurácia do produtor, que é a porcentagem de falsos positivos. A gente calculou também a acurácia geral, coeficiente kappa, que acho que o kappa é o mais comum, assim, que todo mundo acaba conhecendo em algum momento, que é um fator que é um coeficiente que vai de 0 a 1, sendo 1 100% de concordância, coerência, e 0 seria uma correlação muito fraca. Então, seria quando a gente não tem muita compatibilidade dentro do modelo. E, além disso, a gente também utilizou uma análise de ANOVA. Acho que aqui agora fica melhor de ilustrar direitinho. Eu estava falando, vocês não estavam vendo. Então, aqui, basicamente, a gente tem a mancha urbana de Campina 2020 simulada. E aqui seria a mancha urbana observada. Aqui nós temos as variáveis explicativas, que seriam a declividade. Aqui seria a distância a rodovias principais. Aqui seria a distância a centros urbanos. E aqui seria a distância a justamente a questão da mancha urbana. Então, aqui quando a gente analisa, aqui quando a gente vai analisar, a gente dá um peso maior para quanto mais próximo tiver, maior o peso. Quanto mais distante, menor o peso. Então, deixa eu pegar. Não estou vendo meu mouse aqui. Então, basicamente, esses são os resultados das simulações iniciais, onde a gente tem, basicamente, usem esse aqui como referência, que seriam com todas as variáveis. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, classes onde a diferença de área acaba sendo maior ou menor. Então, por exemplo, quando a gente tira aqui duas variáveis, melhorou bastante a questão da simulação urbana, mas às vezes acaba piorando um pouco a simulação da classe de formação natural. Então, todo esse balanceamento de qual é melhor, qual é pior, é muito complexo, porque vai depender muito do que você objetiva com aquele estudo. Então, por exemplo, aqui o nosso objetivo, se a gente fosse pegar somente a classe de zona urbana, o nosso melhor resultado, por exemplo, foi na simulação 1001, que seria utilizando apenas a variável de declividade e de zona de expansão urbana. Então, basicamente, existem N formas de interpretar esses resultados. Aqui também, por exemplo, a gente tem os valores dos coeficientes. Então, o kappa, por exemplo, o melhor kappa que deu para todas as variáveis, ele foi justamente o kappa da simulação 1001. Então, a gente não precisou utilizar as 4 variáveis, por exemplo, para ter o melhor resultado. Então, isso vai muito de acordo com a zona que você está estudando. Então, quando a gente faz estudos de uso e cobertura da terra, a gente precisa ter uma percepção interessante de como aquela região se comporta e quais as variáveis elas são condizentes com o que está acontecendo naquele ambiente. Porque às vezes a gente acaba considerando algumas variáveis que, no fundo, ela não interfere muito, ela acaba atrapalhando a própria simulação do nosso modelo. Então, esse estudo ele é um estudo mais complementar, que ele foi feito mais recentemente, ao estudo que eu vou mostrar agora em seguida. Então, ele veio antes, porque eu acho que é um pouco melhor para contextualizar essa questão, mas eu vou mostrar agora o outro estudo, que seria o estudo de simulação de demanda de água doméstica, que utilizou essas 4 variáveis, mas a gente parou para pensar e fez, mas se essas 4 variáveis, elas realmente são significativas para esse modelo? Então aqui, por exemplo, os resultados, é um resumão dos resultados de acessibilidade, onde a gente viu que para a classe urbana, a única variável realmente significativa no modelo foi a variável de zona de expansão urbana. Então a classe de declividade, de acessibilidade e de distância a centros urbanos, ela não foi significativa no nosso modelo. A única que foi para a classe de zona urbana foi a variável de distância
distância às zonas de expansão urbana. Então, se a gente for analisar, por exemplo, classe de água, nenhuma dessas variáveis foi significante. Então, às vezes, quando a gente pega, por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai analisar a parte de agricultura, de zonas que são maiores, a gente acaba utilizando variáveis como distância a corpos hídricos, porque ela acaba sendo mais condizente para avaliar classes de água. Com relação à agricultura, a gente teve duas. A acessibilidade ela já foi mais foi significativa. Então, por que a agricultura ela acaba sendo significativa a partir da variável de acessibilidade? Isso se dá muito porque, às vezes, as plantações e pastagens, elas ocorrem justamente nos leitos de algumas estradas. Então, quando você tem estrada, é justamente aquele fenômeno que ocorre na Amazônia, não sei se vocês acompanham, a gente tem o que eles chamam de fenômenos de espinha de peixe, que é quando se traça uma rodovia, então, a partir daquela rodovia vão se criando... vão se desmatando novas áreas, seja para pastagem ou para agricultura, no geral, para irrigação. Então, a gente vai desmatando e vai se criando verdadeiras espinhas de peixe no mapa, que é justamente quando aquela área vai sendo degradada, desmatada. Então, ela cria justamente toda aquela zona que, quando você vê de cima, parece uma espinha de peixe. E ela vai preenchendo até ficar um grande quadrado, assim, totalmente desmatado. É basicamente o fenômeno que vem acontecendo na Amazônia nos últimos 50, 60 anos. A classe de formação natural, ela também teve como variável significativa para essa classe a acessibilidade à zona de expansão urbana, e no geral, analisando todas as classes, a gente teria aí, por exemplo, a classe de acessibilidade e a de zona de expansão urbana como as significativas. Agora eu vou dar início ao que eu acabei de dar spoiler para vocês, mas basicamente seria justamente esse uso de dados espaciais na simulação de demanda doméstica de água em Campina Grande. Então, o que é que seria isso? A gente tem essas 4 variáveis explicativas para Campina. A gente tem certas dificuldades em elencar variáveis explicativas, porque quando eu vou mostrar para vocês o de Washington, lá ele tem um banco de dados muito amplo. Então, a gente consegue ter, por exemplo, necessidade de emprego, perspectiva de emprego, dados de licenciamento e construção. Então, isso ajuda muito a montar variáveis explicativas. Então, aqui a gente acaba carecendo um pouco dessas coisas. Então, dificulta um pouco a nossa formulação de variáveis condizentes com a realidade. Esse artigo, ele com o professor Mauro, foi o artigo que ele foi derivado da disciplina de águas urbanas, e ele está publicado na revista Urban Science. Quem tiver interesse de ver ele completinho lá, com toda a metodologia e tudo mais, eu vou dar uma pincelada, obviamente, para não perder muito tempo aqui. Mas ele teve como objetivo justamente representar o aumento da demanda de água doméstica decorrente do espraiamento da infraestrutura urbana, com o intuito de subsidiar políticas públicas para um desenvolvimento urbano mais sustentável. Quando eu falo em espraiamento, é porque quando a gente vai fazer as simulações, eu não estou simulando verticalização. Então, a gente está simulando só espraiamento. Então, quando a gente vai fazer esses estudos, é uma grande ressalva que a gente tem que fazer sempre, que nesse caso, eu não estou simulando verticalização. Então, existem fatores aí de verticalização que fazem aquela comunidade, aquele local ser mais adensado. Mas esse não foi o foco. A gente tem trabalhos para isso, que fazem justamente estudos voltados para a verticalização, como o de Laís, por exemplo, que foi orientada pela professora Iana também, que ela focou justamente nessa questão do impacto da verticalização na demanda doméstica de água. Então, são estudos que acabam, de certa forma, se complementando nessa perspectiva. Então, aqui, basicamente, seria aquela mesma área de estudo, Campina Grande, mesmos habitantes e tudo mais, só que aqui a gente vai trabalhar com setores censitários. Então, na época que a gente fez esse estudo, a gente não tinha dados do censo 2022. Então, infelizmente, a gente teve que fazer alguns ajustes com base no censo 2010, fez algumas perspectivas do que seria o censo 2022, mas realmente não foram dados oficiais do censo 2022. A gente pegou já o 2010, utilizou algumas projeções para tentar chegar no mais próximo do que seriam nossos dados presentes, né, na época que foi 2021. Então, aqui seria a área urbana de Campina e a demanda urbana nesse tempo. Então, basicamente, a gente pode ver um crescimento bem proporcional entre a área urbana da cidade e a demanda de água da cidade.
Esse aqui é o fluxograma metodológico, acho que fica melhor para vocês entenderem como é que essas simulações elas ocorrem. Basicamente, a gente tem aqui um mapa de uso e cobertura da Terra, nesse caso para 2000, aqui teria para 2010. Então, a gente faz uma reclassificação para simplificar. O Mapiomas tem 33 classes de uso e cobertura da Terra. A gente, no geral, utiliza 4, 5 classes, porque se a gente utiliza muitas classes, acaba confundindo o nosso modelo de treinamento e fazendo com que ele fique muito pesado para o computador. Então, não é interessante trabalhar com tantas classes. O ideal é que você reduza um pouco para que fiquem apenas classes de interesse mesmo. Nesse caso, a gente usou redes neurais artificiais, que foi o Molusse, utilizou aquelas mesmas 4 variáveis explicativas que a gente utilizou na análise de sensibilidade e simulou o mapinha de 2020 de uso e cobertura da Terra. Como a gente simulou esse dado e a gente tinha observado 2020 pelo Mapiomas, a gente faz aqui a calibração e a validação do modelo. Então, verifica se esses resultados são condizentes. Se eles forem, a gente volta para cá e utiliza 2010, 2020 observado e gera 2030 simulado com os mesmos parâmetros. Então, teria aqui o mapa de 2030. E volta para cá, utiliza 2030 com 2020 observado, forma 2040, depois 2030 simulado com 2040 simulado, a gente simula 2050. Então, o Molusse ele tem um passo amarrado, digamos assim. A gente utiliza passos de 10 anos, então ele vai simular 2000, 2010, 2020, 30, 40, 50. Se fosse passo de 5 anos, seria de 5 em 5 anos. A gente não consegue alterar, por exemplo, para eu quero daqui a 5 anos. Ele não é um tipo de autômato celular que permite essa flexibilidade, mas existem outras opções. Por exemplo, o LULCC, que é um script do R, ele permite essa mudança de passo. Então depende muito do modelo também, que a gente já entraria em outra discussão, que seria como escolher o melhor modelo. Mas eu não vou focar nisso agora. Mas, por exemplo, o Dinâmica Ego, que é o que vai ter o curso agora em janeiro, ele também tem um passo amarrado, igual o Molusse, ele é bem semelhante nesse aspecto. Então, a gente consegue colocar as variáveis, mas o nosso passo tem que ser igual. Então, a gente tem que ter pelo menos 3 datas com espaçamento temporal entre elas igual. De forma, quando a gente fez esses mapas de uso e cobertura simulado, né, futuro, a gente, em paralelo, a gente pegou o mapa de 2010, que era o mapa do ano do censo demográfico, também pegou a população por setor censitário, e com estatística zonal a gente calculou a quantidade de habitantes por pixel em cada setor censitário. Feito isso, a gente teve a média de consumo per capita, a partir dos dados do SNIS, e a gente teve essa demanda de água por pixel. E a gente tem um estudo, que é o estudo de Veiga, que são drivers de urbanização. Então, ela analisou alguns fatores que fazem com que a população consuma mais ou menos água naquela região. Então, existiam mais fatores no estudo de Veiga. É um estudo bem interessante, recomendo muito que quem tem interesse nessa área procure. Ele possui, acho que 10 variáveis, não lembro, é uma quantidade bem maior. Então, eu elenquei algumas variáveis, mas apenas as que eu consegui espacializar. Ele não é um estudo espacializado, ele é um estudo que fornece fórmulas logarítmicas para que a gente consiga estimar um aumento ou um decréscimo da demanda de água a partir de alguns fatores, como renda, quantidade de máquinas de lavar, por exemplo, mas, por exemplo, máquinas de lavar a gente não tem esse dado no censo, então eu não consigo espacializar. Então, o que foi que eu consegui espacializar? Quantidade de residentes por casa, população total, a renda e o gênero das pessoas. Então, isso influencia, de alguma forma, esses fatores. Então, o gênero é algo interessante a gente ver como ele acaba influenciando no consumo de água. Então, o estudo de Veiga, ele fornece várias fórmulas, ele foi um estudo que foi feito em várias cidades, pegaram dados de várias cidades para fazer essa análise de consumo de água. Então, a partir disso, a gente conseguiu estimar a demanda de água em virtude da expansão urbana, porque a gente conseguiu espacializar todos esses dados de Veiga. Então, aqui são os resultados da simulação para Campina Grande. A gente tem a acurácia do produtor em 98%, teve uma acurácia do consumidor em 92%, e uma acurácia geral de quase 80%, que é considerado uma acurácia muito boa. Aqui, basicamente, são os mapas de Campina Grande para 2030, 40 e 50. Vocês podem perceber que visualmente não se nota muita diferença, porque a curva de crescimento urbano ela vai decaindo ao longo do tempo. Então, a gente tem um crescimento muito acelerado, e ao longo do tempo ele vai decaindo mesmo, até em virtude da verticalização. Então a gente tem um processo de verticalização. Então o crescimento do espraiamento urbano, ele acaba freando um pouco e acontecendo mais lentamente de um ano para o outro no futuro.
Esses são alguns resultados. Então, aqui são essas variáveis que eu acabei de explicar para vocês, que seria a renda, a população total e o gênero. Então, como essas variáveis, elas, no caso aqui são em setores censitários, como elas acabam influenciando o consumo de água. Então, população total, residência por domicílio, gênero e rendimento da família. Troquei aqui. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o rendimento das famílias, quanto mais pobre for a família, menor vai ser o consumo de água dela. Então, isso acaba influenciando até em menos de 10% do consumo de água. E você vê que aqui no centro de Campina, são regiões que têm um poder aquisitivo maior, então o consumo de água ele chega a ser 10% maior do que em regiões mais pobres por habitante. Na questão do gênero, que seria o nosso C aqui, então a gente teria consumos que aumentam de 0,1% a 5% o consumo daquela região. Enquanto aqui no centro, por exemplo, que são regiões que têm mais elas acabam influenciando de forma positiva, nesse sentido de diminuir a quantidade de água em até 10%. Então, quando a gente acaba analisando essa variação, a gente fez uma sobreposição das 4 variáveis e viu quais variáveis influenciavam mais ou menos por setor. Então, por exemplo, se a população total no primeiro influenciasse 5%, a B influenciasse menos 5%, aquilo zeraria a nossa análise. Mas, no geral, isso não aconteceu em praticamente nenhum local. Então, esse é o resultado final aqui em cima. Acho que está um pouquinho... Não sei se eu consigo dar o zoom aqui. Nossa, não consigo. Estou sem mouse aí, realmente está ruim. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a demanda do pixel por dia. Essas áreas cinzas são áreas já consolidadas em 2010, que era aquilo que eu tinha falado. Como a gente não analisa verticalização, não tem sentido reanalisar áreas que já são consolidadas. Então, nossa análise realmente são em áreas novas. Então, áreas que não eram urbanas, que passaram ou vão passar a ser urbanas. Então, aqui, basicamente, seria para 2050, zonas que provavelmente vão ser ocupadas e quanto aquela zona vai acarretar em consumo de água para a cidade. Então, vocês podem ver que aqui, principalmente na zona do Aloysio Campos, que é uma zona que está em expansão urbana, a gente tem aí um consumo de litro por pixel por dia de mais de 750 litros. A nível de comparação agora, para os resultados, a gente tem aqui, por exemplo, que entre 2011 e 2010 o consumo de água de Campina Grande em litros por dia, e 2041 a 2050. Então, por exemplo, o aumento total do consumo de água doméstica, comparado a 2010, de 2020 a 2010, a gente aumentou 3 milhões de litros por dia. De 2040 para 2050, isso seria em 6 milhões. Então, a nível de comparação, por exemplo, para Boqueirão, a gente teria aqui 50% da capacidade de água de Boqueirão, apenas no período de 10 anos, apenas para Campina Grande. Enquanto quando a gente passa para 2041, em 10 anos, Campina Grande consumiria 55% do volume. Esses 5%, eles equivalem a aproximadamente 34 açudes velhos. Então, pode parecer algo pouco, mas essa população aí, ela conseguiria aumentar o consumo de água em Campina Grande em mais de 20 milhões de metros cúbicos de água num período de 10 anos. Isso aqui também sem contar, obviamente, a verticalização, que faz com que isso aumente ainda mais. Então, esses basicamente foram alguns resultados. Quem tiver interesse no estudo completo, eu posso mandar também, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu posso mandar. O artigo está publicado de forma aberta na internet, então é fácil de acessar e achar. E agora a gente vai passar um pouco aqui para os estudos do Washington. Não vou me alongar muito, acho que já enrolei muito vocês. Então, o estudo de Washington, ele vem muito dessa perspectiva de avaliação de alagamentos urbanos. O Washington, ele tem questão tanto de alagamento quanto de inundação. Só que os estudos de inundação em Washington já são muito consolidados, porque a cidade ela passa por fenômenos de inundação, ela é circulada por um rio, então são problemas de inundação muito antigos. Então já existem muitos estudos consolidados, já existem manchas com períodos de retorno de 100, 50 anos, muito consolidadas. Então não faz sentido a gente adentrar um pouco nesse campo desse estudo, até porque ele já existe, já é dados governamentais que são validados e calibrados para aquela região. Só o que está acontecendo? Como a cidade está crescendo muito rápido, o escoamento está aumentando muito,
O Washington basicamente não tem mais para onde crescer, ele não tem mais área disponível para novas construções. O que acontece na cidade basicamente é o crescimento nos arredores. Então as cidades vizinhas de Washington, elas estão crescendo muito, expandindo aquela mancha urbana próxima à cidade, e está acarretando um maior fluxo de água para a cidade, porque a cidade acaba recebendo o fluxo de água por causa da bacia hidrográfica, e ocasionando inúmeros problemas de alagamento, porque a cidade acaba não suportando toda essa água que ela está recebendo. Então, a gente acaba, nesse estudo, verificando a influência da impermeabilidade na frequência e na gravidade de eventos de alagamento. Então, para isso, a gente utilizou uma área de estudo menorzinha. Aqui a gente tem o distrito de Washington, tá? Que é essa zona preta. A gente utilizou aqui para esse estudo essa zona vermelha, que é uma zona que a Universidade de Maryland estava estudando lá um aluno de graduação já tinha iniciado alguns estudos nessa área, então a gente tem algum conhecimento, então a gente preferiu pegar essa área como área piloto. Mas basicamente toda essa região aqui preta, que vocês estão vendo, que é a região de Washington, ela já é consolidada, ela já é impermeabilizada. Então, quando a gente foi pegar os mapas de uso e cobertura, a grande dificuldade foi como é que eu vou simular uma área para o futuro que já é totalmente impermeabilizada, vamos supor assim. O que não é impermeabilizado lá é porque são parques, então não vai poder impermeabilizar. Então, a gente pensou muito a respeito disso e quando fui tentar colocar o modelo na simulação, não funcionava, porque toda a região de Washington ela já é consolidada. Ela não existe novas áreas para que aquelas construções ocorram, para que aquele espraiamento ocorra, pelo menos dentro do município. Então, a gente entrou muito nessa discussão de como fazer isso. E foi aí que a gente descobriu que nos Estados Unidos eles têm um levantamento de porcentagem de impermeabilização, que seria o quão aquela superfície ela é permeável. Então, a gente utilizou aqui classes de impermeabilização para conseguir fazer com que as simulações elas funcionassem melhor. Então, em vez de usar uma classe, por exemplo, de florestal, urbana, agricultura, lá basicamente ou é área verde ou é área urbanizada. Então, a gente teve aí classes de impermeabilização de 0 a 100%. Então, a gente utilizou de 0 a 20%, uma classe 1, que seria uma classe de muito permeável, de 20 a 40, de 40 a 60, até de 80 a 100% de impermeabilização, e viu como isso ia se comportando ao longo do tempo. Então, o quanto aquela cidade está passando por um processo de impermeabilização. E é interessante isso, porque o Washington agora eles estão um pouco na contramão. Então, estão tentando frear um pouco isso, implementar mais medidas verdes para que pare de ocorrer essa impermeabilização e passe a ocorrer permeabilização na cidade. Então, foi um estudo bem complexo, assim, da gente conseguir discutir e tudo mais. A gente está finalizando agora o artigo para submeter. E lá, como eu tinha falado para vocês, eles tinham uma base de dados muito ampla. Então, a gente conseguiu fazer várias variáveis explicativas para o processo de uso e cobertura da terra. Então, aqui a gente conseguiu colocar porcentagem de empregos, de densidade de empregos, porcentagem de densidade populacional, declividade, construções que foram permitidas na última década, então áreas ali que formaram hotspots de construções novas. Construções novas que eu digo são reformas mesmo. Então, aqui era um prédio e acabou sendo reformado para virar um local comercial, por exemplo. Então, precisa daquela licença, assim como no Brasil precisa, só que lá eles disponibilizam esses dados espaciais. Distâncias a rodovias, distâncias a parques e áreas de recreação e distância a entradas de metrô. Porque lá já existe uma rede de metrô, mas eles estão expandindo. Então, aquelas zonas onde novos pontos de metrô serão abertos, com certeza há uma valorização e há uma maior ocupação. Então, aqui, basicamente, a gente utilizou outro modelo de autômato celular, que foi no LULCC, foi no R. Eu não vou me adentrar muito aqui nos critérios de escolha, mas, basicamente, foi porque ele é um pouco mais, por ele ser um código aberto de script, a gente consegue manusear ele melhor. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes que, às vezes, no Molusco, por já ser algo pronto, assim como Dinâmica Ego, a gente não consegue fazer muito ajuste. Então, isso dificulta um pouco quando a gente quer fazer algum... Por exemplo, aqui a gente não tem passos iguais. Então, basicamente, foi um dos grandes fatores que fez a gente migrar de modelo. Porque como em Washington a gente não tinha dados de uso e cobertura observados para passos iguais, a gente precisa fazer essa modificação.
e acaba que outros modelos se adequam melhor. A gente utilizou o InfoWorks ICM, que é um software para simulação de alagamento e inundação. Nesse caso, a gente acabou utilizando ele também porque ele permite que a gente coloque as zonas de impermeabilização dentro. Então, é um software que consegue espacializar, diferente do Swim, por exemplo, que a gente coloca só a impermeabilização, a porcentagem de impermeabilização por bacia. Ele a gente consegue colocar todo o raster lá dentro e colocar por pixel aquela impermeabilização. Então, também isso acaba dando um resultado mais interessante de acordo com a realidade. A nossa validação ela foi feita com um dado bem interessante, que lá a gente não tinha como validar esses resultados. Então, a gente ficou muito preso a isso. A gente tinha os resultados da mancha de inundação, mas a gente não sabia se ele realmente tinha inundado ou era uma região mais vulnerável. Então, a gente conseguiu com o governo, uma secretaria do órgão do governo, que eles mandassem os dados de pessoas que já tiveram reclamações de problemas relacionados a alagamento e inundações. Então, vieram vários locais, assim, eles colocavam a ligação, tem um registro da ligação da pessoa, as coordenadas geográficas da ligação, ou do local que ela relatou que tinha, e o tipo de reclamação. Então, era uma planilha bem extensa, a gente fez uma grande filtragem, assim, e colocou os pontos no mapa para ver realmente se aqueles locais eram compatíveis com o que o modelo estava simulando como área suscetível a alagamento. Então, basicamente, nossa análise, a gente teria os impactos de uso e cobertura, a mancha de alagamento urbana, e a gente fez uma análise de risco, que seria de perigo, no caso, de dinâmica de perigo. Então, esses aqui são os resultados dessa pesquisa, para aquela regiãozinha lá, que é a região de Ricky Run, que é a região lá no nortezinho de Washington. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que os resultados das acurácias elas foram bem maiores do que para Campina Grande. Então a gente tinha uma gama de variáveis explicativas muito melhor para fazer essa previsão, e além de tudo a gente trabalhou com resoluções muito melhores para a zona urbana. Aqui a gente trabalhou com resolução de 5 por 5 metros, enquanto em Campinas a gente trabalhou com resolução de 30 por 30 do Landsat. Então, isso também faz com que o modelo ele fique mais robusto. Aqui são todas as variáveis explicativas que a gente tem. Seria a mudança da densidade de empregos, todas aquelas lá que eu já falei. Aquelas são os mapinhas mostrando como elas são distribuídas na cidade. Aqui é o mapa mostrando como a mudança de uso ela ocorreu entre 2011, 2019 e 2045, que foi o simulado. Então, a gente tem uma redução aí de zonas na classe de impermeabilização menor bem alta, assim, mais da metade se a gente comparar com 2011. E aqui, por exemplo, nas áreas 100% impermeabilizadas, a gente teria uma redução, porque é justamente esse esforço que a prefeitura ela vem fazendo para tornar algumas áreas mais verdes. Então, a gente tem vários projetos lá na cidade de implantação de infraestrutura verde, como jardins filtrantes, barreiras de retenção, telhados verdes. Então, existem várias, você ganha descontos no seu imposto de renda, no IPTU da sua casa, se você implantar alguma dessas medidas. Então, algumas pessoas estão implantando para deixar aquela região mais permeável e, consequentemente, ganhar desconto nas suas contas. Aqui são as simulações, eu trouxe duas aqui para mostrar, que seria, a gente fez 12 cenários, e foram basicamente 3 períodos de retorno de chuva, 5, 25 e 100 anos, com durações de 1 e 3 horas, e com uso de cobertura da Terra de 2019, que era o último ano observado, e 2045 foi nossa simulação futura. Então, basicamente seria o cenário 1 e 10 para se atentar aqui. Então, aqui vocês vão ver, por exemplo, o que é considerado inundação. A gente considerou inundação aqui tudo de mancha de água, alagamento. Só para exemplificar, né? A gente considera alagamento o processo de retenção de água que não é oriundo necessariamente aquela zona de inundação de rios ou riachos. Então, tudo que é aquela zona de expansão de água, quando rios e riachos, então inundação é um processo natural mesmo, que ocorre quando os rios ou riachos, eles recebem muita água jusante e eles pegam aquela superfície de inundação. No caso de alagamento, não necessariamente vai existir um rio ou um riacho, mas aquela água vai se concentrar, muitas vezes por conta da declividade, do processo de escoamento, e vai armazenar aquela água naquele local. Então, tudo que tiver mais de 20 centímetros de água, a gente considera como alagamento.
Existem alguns autores que consideram 15 centímetros, mas aí a gente acabou utilizando 20. Se a gente pegar o cenário 1, por exemplo, a gente nota que essa região tem quase 10 quilômetros quadrados. Então, aqui 8,8 quilômetros quadrados dessa área, ela não tinha risco de alagamento. Se a gente analisa para o cenário 10, isso cai para 8,4 quilômetros quadrados, que seria esse cenário mais drástico. Um uso e cobertura da terra para 2045, que seria o previsto, com a chuva de período de retorno de 100 anos e uma duração de 1 hora. Aqui são os graus de perigo que a gente conseguiu analisar: baixo, moderado, significante e extremo. Então, para tempos de retorno de 5 anos, com diferentes tipos de uso e cobertura da terra, a gente tem essa mudança. Eu vou mostrar um pouco à frente de forma mais ilustrativa. E aqui, para 100 anos, também a gente conseguiu fazer essa análise. Aqui, acho que fica melhor de ver a questão do perigo. Para um tempo de retorno de 5 anos, em uso e cobertura da terra 2019, que seria o atual. E aqui a gente teria, para o tempo de retorno de 100 anos, com uso e cobertura da terra 2045. Então, todas essas áreas vermelhas e o tom de vermelho mais escuro são áreas que passaram aí a ser áreas com nível de perigo mais alto. Então, vou voltar aqui, mostrar aqui novamente. Seria justamente essa diferença de zonas que a gente teria novas regiões aí que passariam a ter risco, um perigo maior ao alagamento. Quantificando um pouco com relação a construções públicas e de interesse público naquela região, a gente teria, comparando alguns cenários, que seriam os cenários 1 e 2, que seria a chuva de 5 anos de tempo de retorno com 5 anos de retorno, 1 hora de duração, mas com uso e cobertura da terra diferente. A gente tem aí que, por exemplo, na categoria baixa de perigo, uma construção ela acabou saindo dessa categoria baixa. A gente teve um aumento em categorias moderadas, mas a gente diminuiu também um pouco os extremos, que seriam categorias significantes e extremas. Com relação ao cenário 10 e 9, a gente vai, que seria no caso chuva de 100 anos de tempo de retorno, a gente tem justamente 74 prédios, que seriam prédios tanto voltados para a educação ou de saúde. A gente analisou escolas, bibliotecas, universidades, serviços de pronto-socorro e pronto-atendimento. Então, 74 desses locais, eles deixariam de estar em categorias de baixo perigo e passariam aí para categorias moderadas e significantes. E locais que antes estavam em perigo extremo, eles também migraram para categorias inferiores. Então, basicamente, a gente tem um aumento, uma diminuição nas extremidades de perigos baixos e muito altos, mas a gente está tendo um aumento em categorias moderadas e significantes para essas regiões. Então, acho que seria basicamente isso. Só para encerrar, assim, a minha pesquisa ela vai adentrar um pouco na questão de justiça ambiental ainda, junto com a questão de justiça espacial. Então, nessa parte de WASH, a gente também vai ver agora justamente como essas infraestruturas elas estão afetando a população e como elas estão sendo distribuídas, porque a gente nota lá que, às vezes, muitas dessas medidas de infraestrutura verde e tudo mais, elas acabam sendo implementadas apenas em regiões mais ricas, que é onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior para investir nesse tipo de ação para ganhar a sua recompensa, digamos assim, que seria seu desconto no IPTU, no seu imposto. Então, a gente vai tentar analisar agora toda essa questão de justiça para saber se essas medidas verdes elas estão chegando realmente a toda a população. E, somado a isso, a gente tem a questão de comparativa aí entre Campina e João Pessoa, Campina e Washington, que seria justamente a gente tentar ver o que é que essas cidades elas estão fazendo para conviver melhor com essas questões desses desafios hidrológicos urbanos e como elas vêm se comportando, quanto elas estão investindo, quanto esse investimento está retornando para a população, quanto ele está reduzindo. Então é um estudo assim, muito amplo que a gente está tentando fazer. Acho que ele não vai conseguir ser finalizado aí na minha tese, mas a gente vai tentar levar um pouco à frente depois. Mas, a princípio, seria basicamente essa grande comparação entre Campina e Washington. Então, o que é que Washington pode aprender com Campina? Porque a gente, tendo um poder aquisitivo muito menor, às vezes a gente consegue lidar, a população consegue entender melhor aquele risco, consegue lidar melhor, consegue construir um batente na frente da sua casa que faça que a água não entre. E às vezes em Washington tem um porão lá que alaga e a pessoa fica sem todos os seus móveis, entendeu? Então, basicamente, a gente vai tentar fazer com que
a gente entenda melhor como essas questões culturais, essas questões de formação da sociedade, elas acabam influenciando também em todo esse processo de convivência com a água. Então, acho que seria isso, professor. Obrigado, Igor. Foi muito boa a tua apresentação. Parabéns pela apresentação. Eu acho que foi muito clara, bem ilustrada, né? E você fala aí conceitos e modelos que não é tão familiar para muita gente, né? Então, você consegue falar de uma forma que eu acho que deixa bem claro aí para as pessoas como essa modelagem, né, a importância dela, qual a contribuição dela, o objetivo. Então, isso é o que é mais importante, né, mais do que o próprio modelo em si, a estrutura do algoritmo, né, mas isso de a gente entender qual a contribuição dessas ferramentas, né, para a gente fazer uma análise dessas áreas urbanas. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? E dessa tua contribuição aqui para essa palestra. E eu queria, então, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu fiquei assim bem curioso, né? Algumas perguntas, mas eu queria passar primeiro para as pessoas aí que tiverem. Pronto, aí já estou vendo aqui uma mãozinha levantada, Leonardo, né? Leonardo, eu vou passar para você fazer a sua pergunta, sua questão aí que você quer levantar, tá? Oi, Igor. Parabéns pela apresentação. É uma área muito interessante essa questão do look, né, o uso do solo. E eu estou com uma dúvida a respeito da sensibilidade que você fez dos parâmetros. Como é que você fez essa sensibilidade? Se foi o próprio Molusco que ele já faz, assim, você inserindo os dados, claro, ou você fez manualmente essa parte? E por que também você escolheu o Molusco em específico? Se foi por alguma questão, literatura, enfim. Uhum. Obrigado, Leonardo. Então, basicamente, a análise de sensibilidade, a gente escolheu o Molusco porque a gente já tinha esse trabalho realizado para Campina Grande, que seria esse da demanda de água. Então, como a gente já tinha utilizado aquelas 4 variáveis, já tinha feito no Molusco, a gente já tinha uma base de que tinha dado certo. Então, a gente já tinha uma base científica para poder realmente dar o pontapé inicial. Então, a gente utilizou os mesmos parâmetros que a gente já tinha utilizado nessa outra pesquisa, que seriam justamente as variáveis explicativas e o mesmo modelo, para que a gente conseguisse fazer a acessibilidade. Por quê? Porque a acessibilidade, ela basicamente ela não tem nenhum plugin, nenhum autômato, um modelo de simulação que faça diretamente a acessibilidade. Então, é realmente um trabalho mais manual. Então, por isso que aconteceu essas 16 simulações separadas. Porque eu não consigo, dentro do Molusco, ou do Dinâmica Ego, ou do LULCC, lá no R, colocar uma análise de acessibilidade diretamente. No LULCC eu talvez até consiga, se tivesse um bom tempo para trabalhar no script. Mas esses que já são plugins fechadinhos, ou softwares como o Dinâmica Ego, não existe essa opção. Então, justamente foi um trabalho mais manual de adicionar aquela variável explicativa, tirar ela, tirar 2, depois tirar 3 e sair fazendo isso. Então, a questão da escolha do Molusco foi muito por causa do trabalho que eu apresentei, o segundo trabalho que eu apresentei, que seria da demanda doméstica. Então, como a gente já tinha ele pronto antes, a gente voltou um pouco no tempo para fazer a acessibilidade, já tendo um trabalho que tinha dado certo para aquela região, com aqueles parâmetros, com aquele modelo. Então, já teria uma base para que a gente, quando a gente fosse citar o trabalho, dizer, não, a gente escolheu essas variáveis para esse trabalho, porque a gente já teve um que deu certo. Então, basicamente, foi a grande motivação. Tá bem, obrigado. Obrigado.
É uma coisa que é muito frequente, né? Quando a gente está fazendo essas simulações, e a gente sempre se basear numa literatura, né, Igor, por causa dessa dificuldade de encontrar alguns dados. Eu achei bem interessante essa referência que você utilizou aí, como uma forma de identificar essa demanda, né, porque tem a diferença de gênero também, né, que você falou. Uhum. Então, é uma coisa que, para vocês aí, alunos, né, que estão fazendo pesquisas, né, é sempre importante isso, a gente considerar a literatura, né, alguns trabalhos que já estão relacionados. Quando a gente tem uma dificuldade em encontrar um dado, uma informação que é inviável da gente conseguir, a gente tomar como referência aqueles estudos que já foram feitos em vários lugares, em várias cidades, que aí vai contribuir como uma forma de minimizar, né, ou de, vamos dizer assim, de fornecer uma informação que contribua para aquilo que a gente está fazendo, porque na realidade não é fácil, né, a gente conseguir todos esses dados, né, quando a gente está fazendo um trabalho de tudo aquilo que a gente quer na data, no período certo, né, também tem essa questão das diferenças temporais, né, acaba virando um efeito cascata, né? Tipo, a gente quem começou mesmo, assim, lá no grupo a fazer esse trabalho foi Laís. Acho que Laís começou em 2017. Acho que foi, eu era PIBIC do laboratório. Aí Laís começou a fazer as simulações. Então, ela começou esses estudos em Campina Grande. Então, Laís publicou o primeiro trabalho dela. Então, a gente já tem uma base para poder citar e usar. Então, fica meio que um efeito cascata. Eu utilizei no meu mestrado, então esse segundo trabalho eu já consigo utilizar as variáveis que eu utilizei no meu mestrado, porque foram variáveis que deram certo. Então, justamente por isso que essa parte de sensibilidade ela acaba sendo um campo que já deveria ser mais desenvolvido, mas acaba não sendo. Porque como os modelos, eles não proporcionam essa possibilidade de fazer de forma mais ágil essa análise de sensibilidade, a gente acaba ficando refém da literatura sempre. Então, eu vou utilizar essas 4 variáveis explicativas porque é as que a literatura geralmente recomenda. Mas é isso que a gente está vendo, que nem sempre algumas variáveis explicativas que são frequentemente recorrentes na literatura, como é o caso, por exemplo, da declividade, ela vai ser útil para o nosso contexto. Porque mesmo às vezes que uma cidade possua grandes diferenças de altitude, como Campina Grande mesmo possui, a gente tem ali na Bela Vista locais muito altos e depois desce com aquelas ruas mais baixas, mas que são totalmente ocupadas, que a população praticamente não encontrou muita dificuldade, deu seu jeito e ocupou, e a gente tem um processo de criação de comunidades ao longo de morros e tudo mais. Então, às vezes, a declividade ela pode ser um fator que explique mais a agricultura, por exemplo, para corte e aterro, para que seja uma coisa mais plana, para tipos de culturas específicas que precisam de uma certa declividade. Mas aí a gente acaba tendo esse campo de sensibilidade um pouco incipiente na literatura mesmo. É difícil de encontrar coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar um pouco com essa sensibilidade, foi o que eu senti muito. Então, eu tentei correr para algo que já era mais consolidado, que era justamente esses trabalhos que a gente já tinha, para conseguir citar essas variáveis que a gente já tinha utilizado, já estava publicado, para poder dar início aí, o pontapé inicial, para que a gente consiga desenvolver mais esse tipo de análise. Porque uma vez que a gente consiga publicar e consiga ter uma base e dizer, não, essas variáveis funcionam para cá ou não funcionam para cá, a gente consegue ir desenvolvendo. Justamente, é um pouco demorado, mas é um processo que acaba sendo mais garantido, assim, de ser aceito na comunidade acadêmica, porque a gente vai tendo um processo mais lentozinho mesmo, mas que a gente acaba justificando melhor todo o processo. Quanto a essa questão da acessibilidade, eu fico pensando assim, quando a gente analisa numa escala menor, uma área mais urbana, como você está falando, já bem consolidada, densa, a gente vê que além dessa distância das rodovias, das vias, você tem uma influência muito grande, principalmente aqui no Nordeste, né, na nossa região, as condições de caminhabilidade, né,
que é assim, você tem vias que não são pavimentadas, ou que tem um sentido, ou então a questão do sentido das vias, tem vias que só são em um sentido, para a pessoa que está de carro, você tem que fazer uma volta muito maior para você chegar em outro ponto, né? Ou então para quem está a pé, para o pedestre, você tem condições assim de caminhar péssimas, né? De ruas com falta de pavimentação, que não oferece aquela facilidade de acesso. Aí, outra coisa também, se a gente for analisar de forma mais assim, né, detalhada, tem a questão do própria mudança que a ocupação provoca na topografia, naqueles modelos, aquele modelo que a gente pega muito do MDE, de topográfico, né? Ele com curva de nível, quando vai se edificando, você vai gerando aí aterros, cortes e aterros que você vai alterando, né? A declividade das vias, isso tudo, a topografia vai sofrendo também não é exatamente aquilo que a gente vê naqueles mapas topográficos, né? Naqueles mapas de curva de nível, né? Isso, porque justamente quando o pessoal utiliza muito o MDE, né, que é o que a gente, o SRTM, que é o que a gente tem e geralmente usa aqui no Brasil, o que acontece? Ele é um modelo digital de terreno, então ele não pega construção acima do terreno. É um raio que ultrapassa ali e consegue captar o terreno. Então foi um projeto feito em 2000 que pegou só o terreno. Então o pessoal às vezes usa como se aquilo fosse a altura do edifício, a altura das casas, mas não é a altura do terreno que está ali embaixo. Então isso acaba mascarando muito, principalmente para a gente que quando vai fazer as simulações e vai acabar utilizando ele. Então existem vários erros, assim, claro que tem vezes que ele pega a altura do telhado, e às vezes ele pega a altura do terreno mesmo, mas no geral ele é um modelo para pegar terreno. Então isso acaba também mascarando muito os resultados desse tipo de variável. Isso. Eu vou passar aqui para a Ana Luísa, a próxima. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar pela sua apresentação, todos os artigos muito interessantes, depois eu quero dar uma olhada neles. Uma coisa que eu fiquei em dúvida a respeito do que você mostrou foi em relação ao terceiro artigo, que ele fala sobre a aplicação em Washington. Aí eu fiquei em dúvida se o uso do LULCC ele seria uma alternativa a metodologias de multicritérios, ou ele faz uma simulação do cenário de alagamentos? E quais seriam as vantagens de utilizar esse método? Obrigado, Ana Luísa. Então, basicamente, lá em Washington, o LULCC a gente utilizou para fazer a simulação de uso e cobertura. A simulação de alagamento a gente fez no InfoWorks. Então, a gente saiu do LULCC, saiu com a simulação futura e jogou lá no InfoWorks. Então, foram 2 softwares, basicamente, digamos assim, que foram feitos. O LULCC a gente escolheu justamente porque quando a gente fazia a simulação do Molucci, a gente não conseguia mudar o passo. E assim, a gente é acostumado aqui no Brasil com um Mapiomas que tem simulação ano a ano. Então a gente tem 2000, 2001, 2002, 2003. Então pra gente é muito prático escolher o passo. E o passo que eu digo é assim, vou fazer uma simulação de 2000, 2005, 2010. A gente tem 5 anos de passo. Lá em Washington não é assim. Nos Estados Unidos, no geral. A gente não tem um Map Biomas lá. E o que eles têm lá é um produto do governo, que é fornecido em parceria com a NASA, que eles têm assim, 2000, 2007, 2018, 2019. Então não tem um passo igual. Então a gente não consegue. O nome do produto até é NLCD LULC. Aí eles não têm esse passo igual. Então quando eu peguei esses dados que o professor me indicou, eu não tinha como fazer a simulação, porque eu acho que se eu fosse fazer, eu fazia tipo 1990, 2000 e pouco, ficava super espaçado, assim. Então, quando a gente vai fazer a simulação, principalmente passando urbano, não pode fazer uma simulação com passo muito longo, porque a cidade muda muito rápido.
Então, você tem que priorizar passos de, no geral, até 10 anos, para conseguir captar bem as mudanças. Quando a gente chegou lá em Washington, a gente teve esse problema, então eu não consegui usar o Molus, porque era um passo muito grande, se eu fosse utilizar ele. Então eu precisava de algum modelo de autômato celular que me permitisse justamente fazer com passos diferentes. Então lá eu utilizei 2011, 2019. Então é um passo de 2011, 2019 e 2007. Utilizei 3 anos, que eram os mais recentes, mas com passos diferentes. E o modelo ele me permitiu fazer uma calibração, uma simulação para 2045. Então eu utilizei passos totalmente diferentes, porque lá ele simula o ano a ano. Então ele pega, por exemplo, o 2011 e o 2019 e ele faz como se fosse, vamos supor, a divisão por ano. Então ele gera 2012, 13, 14, até chegar a 2017. Vai fazendo meio que uma distribuição daquelas classes. E ele monta como se fosse um passo anual, só que não existe na realidade esse passo anual. Mas ele faz essa estruturação ao longo do tempo, para quando chega no ano, aí ele consegue fazer para o ano que tu quiser. Então, no geral, o Molus e o Dynamic Hego, eles não permitem isso. Então, isso foi a motivação que fez com que a gente utilizasse. A questão de multicritério, a gente acaba não utilizando. Eu não utilizei, assim, multicritério para fazer essa escolha. Mas o que eu tinha interesse, mas não tive tempo, serve aí como dica para vocês, são pesquisadores aí, é justamente tentar ver análise multicritério, talvez um HP, alguma coisa, para tentar estabelecer essas variáveis explicativas e ver se coincide com a realidade da população. Então, por exemplo, perguntar, Ana Luísa, para você, o que é que importa em Campina Grande? Para mudar, o que você acha que é um fator de variável explicativa em Campina Grande? Então, eu posso colocar lá, sei lá, 15 opções, vocês vão me marcar, a gente vai conseguir fazer uma metodologia multicritério para que as pessoas escolham aquelas variáveis, ver com os especialistas, ver com a população, de repente, o que é que elas acham que interfere ou não, e a gente vai lá para análise de sensibilidade e ver realmente se aquilo interfere ou não. Então, às vezes, isso é interessante. Eu, infelizmente, não tive esse tempo de fazer, mas são análises bem legais de se fazer, que geram muitos resultados interessantes. Mas, eu não sei se eu respondi tudo, mas acho que foi isso. Porque eu vi no fluxograma que se mostrou da metodologia que você usou vários indicadores, critérios, né? Ou indicadores, não sei. Tem distância, não sei se era distância à vida, aí eu fiquei imaginando que com essas variáveis poderia talvez fazer essa análise de multicritério também, e seria algo semelhante ao que você analisou, utilizando o loop, mas seriam então coisas diferentes, né? Não seria algo alternativo. Isso, porque no caso tu fala na análise multicritério mais para estabelecimento de pesos, não é isso? Para estabelecer o peso de cada uma. Nesse caso, o modelo, no geral, ele já fornece essa calibração de peso automática, porque ele faz assim, ele vê a diferença entre um mapa e outro, e ele vai calcular lá com as variáveis explicativas quais delas correspondem àquela mudança que está ocorrendo. Então, no geral, os modelos eles já fazem o cálculo de peso. Então, essa análise multicritério que o modelo de automação celular faz já de certa forma mascarada e automática dentro do modelo. Então, a gente não faz, geralmente, eu não consigo. Que é um problema também. Eu acho que seria interessante se o modelo permitisse para a gente, por exemplo, eu acho que a declividade tem um peso que não se compara ao peso da expansão da mancha urbana. Então, vamos colocar aqui um peso 2 ou um peso 1. Eu não posso, infelizmente. Eu posso apenas nesses scripts de tipo LULCC no R, eu conseguiria. Tipo esse de Washington, se eu quisesse fazer isso, por exemplo, análise de multicritério para estabelecimento de pesos, eu conseguiria. No Molus, lá na Campina Grande, que eu fiz, não consigo. Ele estabelece sozinho os pesos e eu tenho que aceitar o que ele vai estabelecer lá por redes neurais. Entendi. Só para finalizar, então, no caso, esses pesos que do LULCC era gerado de acordo com essa mudança que aconteceu das variáveis, que é ao longo do tempo, né? Isso, no geral, sim. Mas quando a gente vai fazer a simulação, dentro do script, geralmente, quando você vai estudar tanto o Molus quanto todos os modelos de autômato celular, ele vai formar o que ele chama de matriz de transição. E o que seria essa matriz de transição? Seria justamente uma equação mesmo, uma equaçãozinha com os pesos. Então, ele, no geral, faz essa equação sozinho. Quando a gente vai para esses modelos tipo o do R, que é o LULCC, você pode pegar essa equação e modificar.
Então eu poderia colocar um peso diferente para uma variável e para outra, sei lá, colocar 2 para uma, 0,5 para outra. Utilizar uma análise de critério para estabelecer esses pesos. Eu posso. Lá no Molusse e no Dinâmica eu não consigo. Mas no geral, o modelo parte de um peso igual para todas as variáveis. Então ele estabelece pesos iguais na equação, e quando ele vai fazer a simulação e na calibração lá na frente, aí ele volta lá e vê se os pesos estão adequados. Mas aí você pode partir de um peso diferente com base numa análise de multicritério, se você utilizar um modelo de script. A gente tem um Simlander, que eu utilizei na minha dissertação, que ele permite também esse tipo de... Inclusive lá na minha dissertação eu fiz isso, justamente o que você está falando, a gente estabeleceu pesos diferentes para variáveis. O LULCC também permite esse tipo de modificação dentro do script. No geral, todos que são scripts abertos, seja no Python, no R, ele vai permitir que você mexa nesses detalhes. Mas os que são amarradinhos, tipo o Dinâmica Ego, o Molusse, que no geral são os que as pessoas preferem utilizar, porque tem uma interface melhor, assim. O Dinâmica é maravilhoso de utilizar. Você tem uma interfacezinha, parece um fluxograma, parece um PowerPoint. Você vai montando, vai botando as variáveis e tal, é fantástico. Quem tiver interesse de participar do curso de Rita, até eu tô tendo interesse, porque eu nunca usei o Dinâmica, eu só olho assim. Então, é muito legal de montar no Dinâmica. Você forma realmente o fluxogramazinho de todo o processo de mudança de uso e cobertura da Terra. Mas você perde essas questões que você não consegue alterar, até que nível você consegue alterar aqueles detalhes. Mas, no geral, tem essa equação, que é a parte de transição, essa equação de transição que ele monta, e é nela que você consegue utilizar um método HP, se você quiser. Basicamente nesse momento. Entendi. Obrigada, viu, Igor? Nada. É interessante, Igor, isso que você está falando, esses passos amarrados, né? Como apesar, eu pensava até que o Dinâmica Ego, ele tivesse essa flexibilidade maior, assim, essa possibilidade de você fazer mais alterações. Quer dizer, ele tem, mas não é de todas as funções, não é isso que você está dizendo? Assim, tem alguns programas que, embora ele seja assim dito como de código aberto, ele tem algumas limitações, né, de você editar, de você modificar o script, o algoritmo e tal. Então, justamente, o Dinâmica Ego, ele tem um código aberto, mas é porque é um código aberto e se for para você reproduzir, tu não tem nem poder computacional, porque é um programa enorme, assim. Então, é muito difícil você, com a máquina em casa, reproduzir um Dinâmica Ego na tua casa, porque ele acaba sendo um programa muito complexo, assim. Ele é um código aberto, mas para você modificar ele, que já é muito consolidado e que tem uma interface, uma hospedagem, é muito complicado de você reproduzir em casa. Então, ele acaba sendo um código aberto tipo o QGIS. O QGIS é código aberto. Eu não consigo pegar o código do QGIS e abrir um QGIS no meu computador sem o instalador, porque é muito difícil. Ele tem um código aberto lá, eu posso ver o código dele, mas não é porque ele está aberto que eu consigo pegar fácil e colocar no meu computador e rodar o código aqui que vai abrir o QGIS. Não faz. Então, mas eu digo assim, de você alterar algumas funções, você também tem algumas limitações disso, né? Isso. No Dinâmica, o que é que ele deixa? O Dinâmica ele trabalha com duas variáveis, que são as estáticas e as dinâmicas. Eu estou falando porque, assim, não é que eu sou usuário, eu estou falando que eu já li, assim. Tem duas, que são as estáticas e as dinâmicas. As estáticas são as que não mudam o peso ao longo do tempo. Aí se ele deixa, você coloca essas estáticas. As dinâmicas, você pode colocar pesos diferentes ao longo do tempo, no Dinâmica Ego. É essa alteração que ele deixa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a zona de expansão urbana, hoje ela tem o peso dela tá 1, que é o peso base, mas que daqui a 10 anos ela tem um peso maior, de 2. Então, isso eu consigo colocar no Dinâmica, que são essas variáveis dinâmicas, que eles chamam. São variáveis que ao longo do tempo ela pode ter um peso maior ou menor. Então, por exemplo, hoje a distância ao centro urbano ela pode ter um peso, mas lá no futuro ela pode ser irrelevante. Então, eu posso colocar que ela só vai agir nos próximos, 10 anos. Pelo que eu li, você consegue fazer isso no Dinâmica. Aí eu vou ver com Rita lá, se ela vai conseguir me desenrolar isso. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, utilizar um outro modelo, como a HP, e a partir dos resultados dessa ponderação, você jogar esses valores de ponderação nesse software, né? Como fizesse uma combinação de... Sim, teoricamente no Dinâmica daria. Se você migrasse essas variáveis para variáveis dinâmicas, sim. A gente conseguiria ter essa flexibilidade de variação de peso.
Em tese. Não sei como funciona lá dentro, mas em tese, sim. Beleza. Deixa eu passar aqui para quem é agora, é Sonali, né? Pode falar, Sonali. Não te ouço, Sonali. O áudio, teu áudio, Sonali. Não. Tenta reconectar aí alguma coisa para. Tu tá ouvindo a gente? Tenta reconectar. Enquanto isso, eu vou fazer perguntar uma coisa aqui para Igor. Igor, esses estudos de Campina Grande, você fala que teve essa. É interessante isso, porque logo no início da ocupação da cidade, né, você tem uma dinâmica de crescimento muito grande, mas essa curva de. Você falou de que a curva de crescimento vai decaindo, né, ao longo do tempo, né? Aí eu pensei no caso do conjunto habitacional Aloysio Campos, né, que foi um grande empreendimento, assim, né, que foi construído na área periférica da cidade. Se você chegou a conseguir identificar esse impacto, assim, essa mudança com esse conjunto? Então, o Aloysio, ele foi totalmente imprevisível. O modelo, ele não capta. Ele não capta. Ele só chegou lá e criou uma nova mancha urbana na cidade. Então, o Aloysio foi muito atípico. E é o que às vezes a gente até coloca no modelo que a gente chama de variável de aleatoriedade, que é tipo pontos aleatórios que podem ser ocupados. Isso tem no Simlander como variável básica. Eu utilizei no trabalho da minha dissertação para o Alto Paraíba. Mas no geral, não. No geral, o modelo não prevê, não. Foi uma coisa muito atípica que ocorreu lá, e às vezes é interessante se a gente tivesse um dado, por exemplo, por isso que essas licenças de construção são importantes para a variável explicativa, porque a gente tem uma perspectiva melhor do que vai estar por vir. Mas quando não tem, a gente fica no escuro, então o modelo não vai conseguir prever que o Aloysio Campos seria construído. A gente teve um aumento exponencial. Com relação à mancha, não é que a mancha ela desça, a mancha continua crescendo, é consolidada, então não vai ter, uma vez ocupada, a tendência é que fique sempre ocupada. A questão é a taxa de crescimento de ocupação. Então, por exemplo, antigamente vamos supor que a gente tinha 5% ao ano de aumento de cobertura urbana. Isso vai cair para 4, 3, 2, 1, à medida que vai ficando quase estável. Então, quando a gente pega para 2040, 2050, a diferença de crescimento urbano está muito pequenininha já, fica quase estável. Porque justamente a cidade para um pouco de se expandir, passa a verticalizar mais, então à medida que a gente vai pegando mapas, pegando os diferentes, que o modelo entende que ao longo do tempo aquele crescimento ele vai diminuindo, então ele vai tendendo a jogar para o futuro cada vez menor. É interessante que, assim, é porque a gente não tem dados bem antigos, né, da cidade, e assim, não consegue, né, para colocar nesses modelos. Mas quando você tem o momento, assim, acho que no século XX, início do século XX, quando você tem o automóvel começa a ser um meio de transporte, né, bem utilizado, muito utilizado, você tem uma dinâmica, uma mudança enorme, né, dessa expansão urbana. Porque antes disso você dependia muito do transporte de animais, né, dependia muito da estação ferroviária e tal. O modelo ele capta somente é difícil, né, você conseguir uma imagem, dados históricos assim para poder captar isso. Mas o crescimento, quanto mais tempo você está analisando assim o intervalo temporal maior, mais ele dá fica mais fácil, né, da gente entender, né, essa dinâmica, né? E aí outra coisa que eu estava também pensando aqui, quando você falou de verticalização, né? Que você falou que teve um trabalho, né? Que foi de quem foi que você falou que foi orientando de Laís, né? Que ela trabalhou com a verticalização.
Você chegou já a analisar, por exemplo, o quanto que a verticalização interfere nessa dinâmica? Porque, assim, o espraiamento urbano é mais fácil, né, da gente captar, porque a gente tem esses dados mais, assim, de imagem de satélite, é mais fácil de a gente captar, mas se a gente considerasse essa verticalização, até que ponto a verticalização ela interfere, né, nessa dinâmica, né, de uso e cobertura da terra que você está falando aí. Você já existe algum estudo que foi feito sobre isso, ou que você tem encontrado alguma, né, Então, no geral, os estudos que tem relação à verticalização são pessoas que são locais, geralmente, que têm muito recurso, e eles, no geral, eles fazem aquele levantamento LiDAR. Então, eles têm um histórico de LiDAR. Lá em Washington tem. Então, eles têm, tipo, o MDS, que é o modelo digital de superfície, para vários anos. Então, a gente consegue ver a verticalização, porque a gente consegue ver a altura da superfície, que não é o nosso SRTM, que é a altura do terreno. A gente tem realmente o que está acima da superfície. Aí daria. Mas a gente chama de MDT, né? MDT e MDE. MDE é o de elevação, né? O MDT é do MDE terreno. são os dois. MDE é um termo genérico que serve tanto para o terreno quanto para a superfície. Aí superfície é quando você pega tudo que está acima do terreno, e MDT é o que está no terreno. Aí, Tá no terreno. Aí o SRTM, ele é um MDE, mas ele é um MDT. Que MDE serve é um termo mais trivial, assim, você usa para os dois. É modelo de elevação. Aí tanto pode ser elevação do terreno como de superfície. Os dois termos é MDE. Aí, justamente isso. A gente tem essa dificuldade aqui, porque a gente não tem esse levantamento. Então, teoricamente, para a gente é muito suposição, assim, fica uma coisa... Eu já vi trabalho, por exemplo, que o povo estima com laje. A professora falou que estima com laje. Coloca o ponto de classificação, quando é laje, ela considera que é vertical, que geralmente o topo é em laje, e quando é telha, ela considera que não é. Mas, assim, são muitas suposições que acaba sendo muito difícil de prever, assim. E tem muito furo também. Você não vai dizer que toda laje é um prédio de 5 andares. Mas eu você acho tem que fazer essa suposição. Isso. Uma coisa que eu já tentei fazer também foi pela sombra dos prédios. Né? Porque a imagem não gera aquela sombra, né? Isso. A sombra do prédio. Se a sombra for muito grande, é porque o prédio é alto, né? Se não tiver sombra, é porque você tem uma área mais plana, né? Deixa eu ver aqui se Sonali conseguiu aí voltar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ótimo. Eu tive que entrar pelo notebook, aqui eu estava no celular. Então, Igor, parabéns. Eu gostei muito da sua apresentação, das imagens e tudo mais. Fiquei com uma curiosidade, não é da disciplina, não pergunto da disciplina, mas onde é que você fez esses fluxogramas, que eu achei belíssimos? Eu faço no Visio. Obrigado pelo elogio, eu faço no Visio. Visio, pronto, já vou anotar aqui. Ficou muito bonito. Aí minha pergunta é em relação a, assim, pela sua experiência, as pesquisas, né? Quais as principais semelhanças e diferenças entre essas duas áreas que você analisou, né? No caso, Campina Grande e Washington, quanto às variáveis que você escolheu, as dificuldades que você encontrou mais. Queria que você pontuasse um pouquinho das principais, sabe? Uhum. Então, vamos lá. Tentar resumir um pouco. O que é que a gente tem de principal diferença? O Washington está mais impermeabilizada, no geral. Então, a gente tem uma área muito mais consolidada. Questão de parque e praça. O Washington tem mais verde. Então, no geral, as praças de lá, e quando você tem parques e praças, são bem mais verdes do que os de Campina. Campina, geralmente, você faz uma praça, você já deixa a praça impermeabilizada. Então, tem essa questão também, quando a gente vai analisar essa questão. É um parque, então é um parque verde. No nosso caso, nem sempre. Tem toda essa questão. Lá no geral, quando você trabalha com parques e praças, você vê muito verde mesmo, que ele é proposital, já que a cidade não tem muito.
Então, você não tem árvores nas ruas, assim, com muita facilidade. Só em zonas mais residenciais. No centro, praticamente não tem. Então, é realmente um mar de pedra, assim. Lá não tem. Com relação ao alagamento, acontece só em área pobre e tal, nos dois. Campina acontece em áreas ricas e pobres, lá também. Áreas ricas e pobres. Como lidar? Mesmo problema para os dois. Áreas pobres geralmente sofrem mais, áreas ricas sofrem menos. Por quê? Porque, no geral, os condomínios e tudo mais, aquelas regiões que têm um poder aquisitivo maior, eles conseguem lidar melhor. Então, eles são mais preparados, eles têm... E com relação ao investimento, também a gente praticamente vê o mesmo acontecendo nas duas. Então, áreas que têm um poder aquisitivo maior recebem mais investimentos em drenagem. Então, lá em Washington, a gente tem, no geral, esses pontos que eles chamam lá de BMPs, que é Best Management Practices, que é tipo o melhor gerenciamento daquela região, que é justamente a implementação dessas tecnologias verdes. Então, eles têm até manuais, na verdade, lá. Então, você pode baixar o PDFzinho de como construir seu telhado verde. Você baixa lá, vai dizer a terra, vai dizer o grão, vai dizer tudo. Você constrói, chama uma pessoa do governo para ir lá fiscalizar, diz que tá ok, você ganha um desconto, ganha um subsídio, ganha até $10 mil. Tem uns que ganham muito dinheiro mesmo. Então, assim, recebe. Mas quem é o pobre que vai ter dinheiro para construir um negócio desse todinho para chamar uma pessoa para receber um prêmio? Não tem. Então, assim, sim, e lá só vai ter rico? Não. Lá tem pobre também. Então, tem gente que tem condições, tem gente que não tem. Nos dois lugares, assim. Não é porque é Estados Unidos que só vai ter rico. Então, acontece muito essa questão de disparidade. Então, o laboratório que eu fiquei que é meu orientador, o professor Marcos, ele trabalha muito com justiça espacial, justiça ambiental e espacial, que é tanto essa distribuição de bens ambientais, quanto essa distribuição no geral, e quanto essa questão de raça acaba influenciando. Então, lá acaba sendo mais segregado do que o Brasil. Então, no geral, a população negra de lá, ela, no geral, é bem mais pobre do que a população branca. Então, a gente consegue ver mais nitidamente essa desigualdade quando a gente vai para comunidades negras e comunidades brancas dos Estados Unidos. Então, as negras, elas geralmente têm um maior investimento, têm um maior poder aquisitivo. E aqui no Brasil, a gente também vê esse reflexo, obviamente, mas eu acho que não chega a ser tão discrepante quanto lá. Lá é muito discrepante. Então, realmente, comunidades negras, elas são mais pobres, mais periféricas e passam por problemas e lidam pior com esse problema, porque não tem muito poder aquisitivo. No Brasil, a gente tem algo similar, mas a gente consegue ver que a gente consegue lidar melhor com pouco. E lá, aparentemente, eles não lidam tão bem com pouco. A gente é acostumado a manusear melhor o pouco que a gente tem, digamos assim. Eles lá, quando uma comunidade mais pobre, ela sofre mais. E é isso. Ela sofre, vai atrás do governo, o governo ajuda, tem dinheiro para ajudar, ajuda. Aqui no Brasil, no caso, a gente tem essas diferenças, assim, que acabam desencontrando e se encontrando em vários momentos, assim. Mas não sei se deu para exemplificar. Mas, no geral, é basicamente isso. Entendi, é bom ter essa visão também, né, de outros países. É importante. Aí, outra dúvida em relação à simulação, que assim, a área que você estudou lá em Washington, né, ela é menor, né, eu acho, do que a de Campinas, você pegou o município todo. Tem alguma interferência? Se, por exemplo, tivesse pego essa área menor aqui em Campinas, sabe? Teria uma análise mais detalhada, não sei. Se tem alguma diferença. Sim. A gente pegou essa área menor em Washington, porque, assim, Campinas e Washington tem basicamente a mesma população. A população é bem parecida. Se você pegar a população de Washington é 500 mil habitantes, Campinas 400. Então são populações parecidas, não são populações muito discrepantes. Mas, com relação à área, o município de Campinas é muito maior do que o município de Washington. Então você vê que eu peguei uma fração do município de Washington, que por si só já é menor do que Campinas. Mas por que isso? Porque lá a gente tem dados de resolução muito melhores. Então lá eu tinha dado de modelo digital de superfície de 1 metro de resolução. Então quando eu colocava no modelo, eu tive que usar ainda 5x5, mas se eu colocasse o meu dado de 1 metro de resolução, eu não conseguia rodar, meu computador travava, enfim, era um terror. E eu precisava gerar vários cenários, então eu tinha essa limitação computacional mesmo, eu não conseguia gerar para Washington toda. O modelo de uso e cobertura da Terra, eu gerei para Washington todo. Eu tenho para Washington completo.
Quando eu fui para o de alagamento, eu gerei só para aquela área, porque o de alagamento é bem mais pesado. Então eu não conseguia gerar para uma área grande, assim como eu não consigo gerar para Campina Grande. Se eu pegar o meu modelo de alagamento e tentar gerar de uma vez para Campina Grande inteira, eu não consigo. Eu consigo gerar só o de cobertura da terra. Aí eu tenho, o de Washington eu tenho também, completo para Washington. Mas o de alagamento eu não consigo. É um poder computacional que eu ainda não possuo. Entendi, obrigada. Obrigado. Uma coisa que eu fiquei curioso também, Igor, quando você mostra aquele mapa aqui das áreas de perigo, né, de graus de perigo que tem, era até bom você falar um pouquinho sobre essa diferença de perigo para risco, né? Você usou o termo perigo lá na tua apresentação. Agora, quando você fala do perigo, né, dessas áreas, você não conseguiu, agora você falando com o Sonali, você disse que tanto acontece em áreas de baixa renda como de áreas de alta renda, esses alagamentos, mas essas áreas de perigo, elas estão mais concentradas nas áreas de baixa renda, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso e sobre a questão dessas áreas de baixa renda, porque aí a gente tem uma situação, eu acho que deve ser diferente lá em Washington, né? Mas aqui a gente tem muitos esses assentamentos informais que não respeitam, né? Ficam praticamente dentro feito a questão de rosa mística, né? Que a gente tem, né? Que ocupa basicamente o leito do rio. Então, como é que acontece isso lá? Você tem uma coisa menos informal, assim, de uma ocupação que é mais respeita mais o zoneamento, as normas lá do plano diretor, né? Não é plano diretor lá, né? Mas essa legislação urbanística, né? É mais respeitada do que em Campina Grande, mas mesmo assim gera esses problemas também de risco. Era isso que eu queria entender um pouquinho, né? Sim, vamos lá, deixa eu lembrar a primeira parte. O que acontece? Lá no geral, já são locais consolidados, então a gente não tem problema de ocupação irregular e tudo mais. São locais, assim, mais depredados, digamos assim. Então, geralmente são condomínios verticais, que geralmente a população pobre reside mais. Então, é tipo um condomínio vertical de 4 andares, só que já mais antigo, mas assim, não chega a ser um assentamento legal. Mas no geral, são todos legais, pelo menos na região de Washington. Porque Washington também tem muito poder aquisitivo para regularizar isso. Então, no geral, não tem esse problema de assentamento irregular. Com relação a essas áreas de Washington, que sofrem com alagamentos, ou não, foi a primeira pergunta, a nossa região é pequena. Foi justamente isso que agora, com a pergunta do Sonali, acho que eu consegui ficar mais claro. É uma região pequena, lá em Washington. Então, a gente ainda está analisando, vai baixar os dados ainda para ver essa questão da distribuição de renda nessa região. Ela é uma região relativamente pequena, então é uma região que, no geral, tem uma população mais pobre, toda essa região, mas que tem algum resíduozinho de umas regiões mais ricas. Então a gente não chegou a fazer essa análise ainda, mas a gente vai fazer. Mas ela não chega a ser tão representativa a ponto de Washington completa, porque ela é um pequeno recorte da parte norte. Então ela não chega a ser a cidade toda. Mas a gente vai tentar fazer uma discussão nessa parte final de distribuição geral, porque a gente tem todas as medidas que foram implementadas na cidade, a gente tem os pontos de instalação de infraestrutura verde, por exemplo, então a gente consegue ver para Washington todo. Mas quando a gente for para o estudo de caso de ver o alagamento, a gente vai se deter só essa região, porque é um trabalho muito extenso para ser feito. Certo, deixa eu passar para a Ana. Ana, pode falar.
Igor, é mais uma questão em relação ao primeiro artigo que você falou. É que eu fiquei em dúvida se você usou álgebra de mapas para gerar aquele cenário final, porque você usou 4 variáveis, né? Declividade e várias outras. Aí no final você teve um mapa com base nessas 4 variáveis que você analisou. Aí você só usou álgebra de mapas ou outras coisas? Não, no caso, quando você vai colocar no modelo de simulação de uso e cobertura, você coloca os mapas lá, que são aquelas 4 variáveis, declividade, distância a rodovias e tudo mais, você coloca lá no modelo, e ele vai fazer aquela matriz de transição e tudo mais para gerar o mapa final. Você não faz tipo, só álgebra de mapas para fazer essa questão, não. Essas variáveis explicativas, elas servem para dar o peso da matriz de transição do modelo, que basicamente é assim. Você tem um pixel aqui, vamos supor, imagina uma matriz aí 3x3, são 9 pixels, né? Então, qual a chance desse pixel do centro virar um pixel diferente no futuro? Então, essa matriz, ela meio que calcula isso pixel a pixel. Então, a gente monta essa equação com base naquelas variáveis para estabelecer isso no futuro. É porque é difícil explicar assim, mas, no geral, a gente sempre tenta fazer com que aquela matriz, ela represente bem aquele ponto no futuro. Então, essa matriz, ela vai calcular isso para todos os pixels do mapa. Então, por isso que a gente tem muita limitação computacional, às vezes, se for uma resolução muito boa, se for muito pixel, porque a gente vai calcular meio que aquela equaçãozinha para cada pixel. Então, se aquele pixel ele vai ter ou não a maior porcentagem. Aí, essa porcentagem do pixel mudar ou não é com base nessas variáveis, que são esses mapas aí de declividade, de distância a rodovias, que a gente acaba estabelecendo anteriormente. Mas não é só álgebra de mapas, seria todo esse processo envolvido, que no geral, quando você coloca no modelo, você nem vê, assim, você vai colocar ele lá e se ele for tipo um molusco, um dinâmica você não enxerga muito bem como aquilo ali entra, mas acontece todo esse processo por trás. Entendi. E a estimativa que você gerou no final para a expansão urbana, tem, assim, para um tempo diferente, sei lá, 2040, foi para um ano específico? A estimativa foi feita? Para Campinas? Sim. Eu acho que para Campinas a gente tem até 2045. Mas assim, são em passos iguais. Então talvez tenha 2030, 35, 40, 45. Não vou te dizer que 100%, mas acho que sim. Acho que teria passo de 5 anos para Campina Grande até 2045. Se não estou enganado. Ah, certo. É porque quando você mostrou aquela imagem, aí eu fiquei me perguntando, porque acho que só não tinha o ano lá, e eu fiquei pensando se era realmente para alguns anos no futuro, e quanto seria. Mas era mais ou menos isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Leonardo, pode falar. Ô Igor, quando você falou naquela simulação de alagamentos que você usou, se eu não me engano foi o InfoWorks ou outro, você ia utilizar o Swing, mas tinha algumas limitações, né? Que geralmente é o que o pessoal usa aqui, o Swing. Tu poderia retomar essa fala aqui para deixar mais claro? Então, basicamente, quando a gente foi fazer a simulação, o que é que eu queria ver na simulação? Eu queria ver o impacto do uso da cobertura do solo. Então, qual a diferença de utilizar uma simulação de alagamento com uso e cobertura atual, que lá no caso seria o ano 2019, que era o último ano que a gente tinha, e o de 2045. Se a gente fosse pegar o Swing ele só pede a porcentagem de impermeabilização. Então, eu ia colocar lá 50%, no caso do Wash, 85% impermeável. 2045, sei lá, 90%. Aumentou 5% de impermeabilização. Mas no Swing eu não consigo colocar, tipo, onde essa impermeabilização ocorre. Ele não deixa, eu só consigo colocar esses números mesmo. Então é bem simplificado essa parte de uso e cobertura para você colocar no Swing. Então gera uma grande limitação para a gente, para estudos urbanos, lá no Swing, esse tipo de coisa. Porque eu não consigo colocar e representar bem espacialmente as mudanças de uso e cobertura lá. Eu só consigo colocar porcentagem permeável. Então, eu não tinha como colocar isso em Washington, porque
Basicamente, lá em Washington, tudo vai ser impermeável. O que a gente teve foi variações nas classes de impermeabilização. Então, deixou um pouco de ser impermeável, passou a ser um pouco mais permeável e tudo mais. Então, para representar isso no swing, ia ser bem fraco, porque a gente ia colocar, sei lá, eu ia pegar lá o modelo e colocar em Washington tem 85% de área impermeável em 2019, em 2045 vai ter 87%. Mas como é que está distribuído? O modelo ele não vai entender isso, porque ele não entende essa questão espacial do uso e cobertura. Para ele só interessa a porcentagem de permeável e impermeável. Então, para representar melhor essa diferença, essa questão da mudança, tanto espacial quanto de intensidade da impermeabilização, por isso que a gente foi para o InfoWorks. Mas aí tem N questões, porque se você quiser uma área maior, o swing com certeza vai ser melhor, porque o InfoWorks é muito pesado. Então, meu computador passou acho que quase 2 meses ligado, sem tirar a tomada, para fazer essas simulações para uma área pequena. Então, o swing, se você quiser pegar uma bacia hidrográfica grande, é bem mais útil, porque depende muito do que você quer pesquisar. Então, vai muito essa questão de o que você quer e você tem que ter a viabilidade. O swing é ótimo para, se você quiser pegar uma bacia hidrográfica grande, simular, tipo Campina Grande toda, ele vai dar um resultado legal, interessante também. Como a gente queria ver justamente o impacto do uso e da cobertura, esse era o grande foco, não fazia sentido a gente levar para o swing, já que ele não consegue espacializar isso. Não sei se deu para entender. Entendi sim, Igor. Obrigado. Ô Igor, aproveitando o gancho aí desse grau de impermeabilização, né? Esse mapa de classes de impermeabilização que você usou em Washington, você acha que teria alguma forma de criar um modelo semelhante para Campina Grande, de classe de impermeabilização que pudesse fazer tipo uma análise comparativa? Então, a metodologia deles é relativamente aberta, eles conseguem, só que eles têm muito dado de validação. Então, é um trabalho totalmente possível de ser feito, eu acho, ao meu ver, assim, mas a gente precisa de um esforço muito grande. Então, teria que, ver aqueles pontos, fazer uma classificação supervisionada, de preferência com a qualidade, com a resolução melhor do que de 30x30, para conseguir ver as nuances ali. Mas, no geral, eles fazem várias classificações supervisionadas ao longo do tempo e saem classificando e validando. Então, eles usam como base também o Landsat, lá para fazer nos Estados Unidos essa mesma classificação, só que eles conseguem validar melhor e fazer essa porcentagem de permeabilização. Então, é possível, sim, acredito eu, fazer aqui para Campina Grande, mas lá na documentação deles tem explicando direitinho como eles fizeram. Então, eles foram a campo, validaram vários pontos, os Estados Unidos inteiro, e fizeram aquela assinatura espectral, que é basicamente aquele que a gente faz na classificação supervisionada normal, antes do mapa biomas existir, que a gente fazia manualmente a classificação. Eles fizeram vários treinamentos de modelo para conseguir captar quanto de impermeabilização tinha por pixel. Então, eles fizeram assinaturas espectrais para aqueles pixels em classificações supervisionadas e foram validando. Então, é um trabalho possível, que a gente já tem esse aparato aí faz muito tempo, teoricamente. Antes do mapa biomas, a gente já tinha aparato para isso, mas é um trabalho que demora muito tempo para ser feito, assim, para conseguir fazer um trabalho de qualidade e tudo mais. E o ideal é que a gente tivesse levantamentos, principalmente fotométricos, né? Que eles têm lá. Campina tem também, eu acho que O problema que eu acho maior do Map Biomas é a questão da resolução espacial, né? A gente tem imagens de Campina que tem uma qualidade. Qual foi a imagem que foi utilizada lá nesse trabalho lá de Washington, você falou? Então, o que acontece? Lá a NASA, eles têm imagem de resolução de 1 centímetro para os Estados Unidos todo, praticamente. Então, assim, eles conseguem validar muito fácil, coisa que a gente não consegue aqui, a gente realmente tem que ir a campo, porque a gente não tem essa disponibilidade de imagens. Então, em tese,
Eu acho que o principal ponto é esse. Eles têm uma infinidade de recursos para validação, principalmente visual, porque eles, como eles têm uma resolução muito, muito, muito boa, eles pegam um mapa com resolução de 10 centímetros, 15 centímetros e conseguem validar ali em cima. A gente não tem essa disponibilidade. Então a gente teria realmente que ir a campo fazer validações de ponto. Aí isso é o que eu acho que é o maior empecilho para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas que eu acho possível, é possível. Ok, eu acho que deixa eu ver aqui se tem mais alguém que queria perguntar alguma coisa. Mais alguma pergunta, gente? Ana Luísa, utilizar um drone muito bom. Eita, tem que ser muito bom mesmo, viu, Ana Luísa? E tem que cobrir bem a... Um Matriz 200, pelo menos eu já ouvi falar dele. Dá uma precisão muito boa. Isso, o drone nesse aspecto acaba sendo muito bom para esse tipo de validação. Isso. Eu acho que é isso, né?